Amém? Vamos ficar de pé. Eu estarei chamando aqui o nosso presbítero Zé Pereira, que estará também na campanha conosco. Aqui uns dias estaremos fazendo uma campanha maravilhosa aqui. Convido os irmãos que estão assistindo ao nosso Facebook. Vamos para cá. E fiquem atentos, porque as palavras que serão dadas nessa campanha serão de grande entendimento. É justamente, que eu disse aqui, Valer, tem tantas igrejas se levantando por aí afora, dizendo tantas coisas, estão tirando doutrina do homem atrás da orelha, está trazendo engano na vida de muita gente. E nós sabemos que aquele que é guiado por um cego será guiado para o inferno. E as pessoas não estão entendendo, mas é necessário a gente ter a sabedoria da leitura e da meditação da palavra do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos estender as nossas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, aqui terminamos, Senhor, a primeira parte deste culto, do qual também participamos da ceia, Pai querido. Te agradeço, Senhor, por este momento, pelas pessoas que aqui se encontram, Pai querido, no qual estamos adorando a Ti, Pai. O Senhor tem falado conosco, o Senhor falou fortemente, Senhor, nessa primeira parte. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que fale mais conosco, continue falando, usa Teu servo, usa Teu filho, Senhor, para trazer aquilo que nós precisamos de ouvir, seja mel ou seja fel. Nós receberemos essa palavra do Senhor e guardaremos ela em nosso coração, nosso sentimento. E eu peço a Ti, Senhor, que fale conosco, usa Teu Filho, pois que o Espírito Santo de Deus venha trazer o entendimento a Ele, trazer o entendimento para nós, para que nós venhamos a estar alicerçados, ó Pai, a cada dia mais na Tua presença, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, de toda, Senhor, a incredulidade dos nossos corações duros, Senhor, pois se quebre neste momento e que a venda que o inimigo coloque em nossos olhos caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a Tua palavra, Senhor, vivifica em nós, ó Pai querido, se transforma em luz, Senhor, para que nós possamos ser luz nas trevas, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez o irmão na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui, né, irmão, para falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para me trazer aqui nessa noite. Né, irmão? Não é uma palavra muito apropriada para o dia de uma Santa Ceia, mas que Deus pôs no meu coração, está lendo aqui para o irmão, pregando aqui para o irmão. Amém, glória a Deus. Se encontra em 1 Reis, verso 13. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e Deus é zeloso para conosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis 13. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. A Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal
de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós vamos ver aqui que Deus, a palavra de Deus dizer que Roboão, em Jerusalém, Roboão era neto de Davi, e quem levantaram ali uma contenda naquela época, 800 mil homens treinados de guerra para lutar contra o povo de Israel. Mas Deus vai dizer com ele, para ele não levantará contenda contra o povo de Israel, porque Israel era irmão daquele povo. E falou, volte cada um para as suas casas. E a palavra diz que assim sucedeu. Irmão, o que eu quero dizer nessa noite é que a palavra de Deus vai declarar para mim e para você que entre irmãos não há contenda. Que entre irmãos não há guerra. Aleluia. A palavra de Deus vai deixar bem claro para nós, irmão, que aquele que é irmão tem que tomar a dor e a luta um do outro. Glória a Deus. Nós sabemos que aqui em Roboão ele vai levantar contenda contra o povo de Israel para lutar com o povo de Israel. Mas Deus falou, volte cada um para as suas casas. Porque não levantar contenda contra aquele povo são os seus irmãos. Aleluia. E nós sabemos que Jeroboão, ele era rei, ele não era sacerdote. O rei não tinha como queimar nada para oferecer a Deus em cima do altar, porque quem podia queimar naquela época, oferecer holocausto, oferecer sacrifício a Deus, era só mesmo aquele que é levantado como sacerdote da casa do Senhor. E ali Deus vai mandar agora levantar um homem de Deus para ir até Judá, para ir até Betel, e falar com aquele homem, falar com Jeroboão. Jeroboão, Deus manda profetizar contra o altar, e fala contigo, que na casa de Davi nascerá um que chamar Josias, esse sim vai queimar perante a ti. Aleluia. E quando esse profeta, esse homem de Deus vai profetizar ali nesse altar, a palavra de Deus fala que Jeroboão estende a mão e fala, prendei-lo, ó. Mandar prender esse homem. E a mão de Jeroboão, o braço de Jeroboão vai ficar seco, esticado, e não vai poder voltar ao normal mais. E esse homem vai pedir a este homem de Deus, clama seu Deus, busca seu Deus, ore por mim, para que meu braço volte ao normal. E a palavra vai dizer que esse homem vai clamar a Deus e o braço de Jeroboão vai voltar ao normal. Muitas das vezes nós sabemos que no nosso meio tem muitas pessoas, irmão, que muitas das vezes profetiza aquilo que não é de Deus, fala aquilo que não é de Deus, e Deus não agrada. Aleluia. Porque nós sabemos, irmão, que a palavra de Deus fala que muitos falsos profetas levantarão no nosso meio. E a palavra de Deus fala que muitos serão enganados, se possível for até os escolhidos da casa do Senhor. Aleluia. Deus está falando para mim e para você nessa noite, que cada problema que nós temos, cada dificuldade que nós temos, mas Deus está conosco nessa peleja. Deus está mandando a gente entregar tudo no altar do Senhor. Porque aquele que entrega no altar do Senhor, ele tem a bênção do Senhor sobre a vida dele. Aquele que busca no altar do Senhor, com ordem do Senhor, ele tem a resposta do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse povo estava levantando contenda para ir até Israel, mas Deus fez aquele povo voltar para trás. Porque o povo de Israel é um povo escolhido, é o povo da promessa. Aleluia. Aleluia. Assim como eu e você que estão aqui nessa noite, Deus tem uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que muitas das vezes a caminhada é difícil, muitas das vezes a luta é grande, a prova é grande, mas nós estamos na peleja, estamos na batalha. Aleluia. Essa semana mesmo, irmão, eu tive uma luta tão grande, a ponto de eu chegar e falar, tenho uma vontade de falar com Deus, não quero mais. Tenho uma vontade de falar, Senhor, chega por aqui. A minha mulher, a minha esposa falou comigo, mas nós não podemos desanimar. Aí eu orei a Deus à noite, de manhã Deus falou comigo, olha a sua volta, o que eu tenho feito à sua volta. Glória a Deus. E eu comecei a olhar o que Deus já tem feito à minha volta.
Falei, Senhor, e Deus falou, quem resolve os seus problemas? Eu falei, é Deus. Ele falou, estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Eu e você, irmão, tem um chamado. Nós estamos aqui, tem um chamado. Deus não vai deixar nós cair em cilada. Aleluia. Porque assim como Deus tirou aquele povo do Egito, sendo escravo de Faraó, levou aquele povo para o deserto, aonde não tinha ali nada no deserto, Deus sustentou aquele povo. Amém, glória a Deus. Deus sustentou aquele povo com maná, com água. A população crescia. Você não via falar com a mulher morria de parto lá no deserto. Você não via falar com a criança morria lá no deserto. Com a criança enrolou o cordão umbilical no pescoço e morreu enfocado. Porque as mãos de Deus estavam sobre aquele povo. Aleluia. Hoje em dia nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Nós estamos pregando a volta de Jesus Cristo. E muita gente está deixando passar batido porque não está acreditando. Aleluia. Mas está na hora de nós começar a abrir nossa visão espiritual e saber que os sinais estão mostrando que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vendo guerra em cima de guerra. Nós estamos vendo nação contra nação. Nós estamos vendo aí, irmão, reino contra reino, pai contra filho e filho contra pai. Isso está escrito na palavra do Senhor. Está na hora de nós começar a ver os sinais e começar a caminhar certamente, cumprindo aquilo que está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus levantou este homem para ir até Betel, falou que este homem, você vai profetizar na vida daquele homem, mas lá você não vai comer pão e nem beber água naquele lugar. Aleluia. Mas a palavra diz que ele profetizou para aquele homem ali. Jeroboão disse, vai até minha casa e fortalecer, e tomar água e comer pão. Ele falou, jamais, porque o Senhor disse, não comer pão nem beber água naquele lugar. E a palavra diz que esse homem vai embora. E quando esse homem vai embora, tinha ali uns filhos de um profeta velho naquela cidade, que perguntou aos filhos dele qual caminho ele foi. E mandou ali os filhos dele abordar um jumento e foi atrás daquele homem de Deus. A palavra diz que encontrou aquele homem sentado debaixo de um cavalo. E aquele profeta disse para ele, volte, vai à minha casa e fortalecei, comer pão e tomar água. Ele falou, não posso, porque o Senhor disse para mim não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho que eu vim a Betel. Aquele profeta vai falar para aquele homem, eu também sou profeta como você. O anjo de Deus veio até a mim e falou para você voltar na minha casa, comer pão e beber água. Aí a palavra de Deus, irmão, vai falar que aquele profeta mentiu para aquele homem. Porque se Deus já tinha falado, se Deus já tinha ordenado na vida daquele homem, não tinha nada que ouvir outro profeta. Ele não tinha que ouvir voz de outro anjo, porque Deus já tinha falado. Se Deus falou comigo e falou com você, vamos ficar com a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que aquele homem volta para a casa daquele profeta e vai comer pão e beber água. Quando ele estava sentado na mesa, a voz de Deus veio até ele e falou, você não entrará no sepulcro de seus pais, porque foi desobediente à palavra de Deus. Você não obedeceu a palavra da Bíblia de Deus e comeu pão e bebeu água. E quando aquele homem levanta daquela mesa para ir embora, aquele profeta manda arriar, acordar um jumento e dar aquele moço para ele caminhar no jumento. E quando chegou no centro, com a distância do caminho, ali Deus levantou um leão e foi de encontro com aquele profeta. E ali aquele homem foi morto por aquele leão. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, quando eu e você não ouvimos as palavras de Deus, quando nós ouvimos aquilo que Deus tem ordenado para mim, para você, irmão, talvez nós paguemos um alto preço. Por desobediência da palavra, por desobediência da ordem do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, Deus, como Deus colocou no coração do irmão Sandro, para abrir esse ministério, às vezes eu vou falar, ele é mais novo do que eu tenho um ministério, eu também vou abrir, vou pagar o preço que eu não podia pagar, porque Deus não falou comigo.
Deus falou com ele porque ele me contou como foi a bênção dele, de Deus sobre a vida dele para abrir essa congregação. Ele buscou nos montes, ele fez jejum, foi revelado para ele um monte isso aqui, irmão. Quando Deus revela, quando Deus te entrega, quando você está debaixo das ordenanças do Senhor, pode levantar o inferno, irmão, que não proveneça contra a porta do seu ministério. Porque o seu ministério foi criado nas ordenanças de Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós sabemos que caminhar com Jesus Cristo, caminhar na palavra do Senhor, irmão, não é fácil. Jesus chamou nós para carregar a cruz. Evangelho é denúncia, evangelho é luta, é prova, é cruz. Mas a nossa recompensa é uma coroa de vitória. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Talvez, irmão, você olha de um lado, olha para o outro, irmão, você não vê ninguém de braço dado com você, carnalmente, pessoalmente, mas espiritualmente. Amém, obrigado. O seu local está cheio. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque Deus, eu sempre falo, Deus tirou nós de onde tirou. Não cobrou nada de nós. Nós não pagamos R$1. Deus deu seu Filho Jesus para morrer de graça para nós na cruz do Calvário. Glória, obrigado, Senhor Jesus. Mas foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai conhecer o céu por dentro. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um céu que nos espera. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas, irmão, vê o evangelho sendo pregado, vê os crentes anunciando o evangelho, vê os crentes às vezes gritando, dando glória, aleluia. É porque, irmão, tem muitos na rua, muitos que não querem aceitar. Não só estou falando rua porque nós estamos aqui, mas na roça, zona rural também tem. As pessoas que estão com o ouvido espiritual tampado, estão surdos para ouvir a palavra de Deus. Mas que nessa noite, quem quiser aceitar Jesus, mesmo que ele esteja na sua casa, sentado no seu sofá, aceita Jesus como único e suficiente salvador da sua vida, porque você não tem nada a perder, você só tem a ganhar na presença de Deus. Muitas das vezes nós sentimos fracasso, nós sentimos fraco. Esse dia eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu sou um miserável, eu sou um fracassado, porque quem nos dá força é Deus. Amém. Glória a Deus. Às vezes o Espírito tem vontade de ir mais profundo, mas a carne quer puxar para trás. É uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. Mas nós sabemos que o Espírito vence. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Espírito vem de Deus, a matéria vem do pó. Glória a Deus. Mas que Deus nessa noite vão nos fortalecer. Amém. E fortalecer a mim, fortalecer aquele que se está sentindo fraco também nessa noite. Glória a Deus. Esse homem agora vai... Muitos que passavam, via ali o cadáver daquele homem no chão, morto, o leão e o jumento perto daquele homem. Porque Deus levantou aquele leão, não para devorar aquele corpo, mas para mostrar àquele povo daquela cidade de Betel, que Deus é Deus. Amém. Muitas das vezes aquele homem foi levantado, porque ninguém conhecia aquele homem. Às vezes Deus levantou aquele homem para mostrar para Jeroboão que a desobediência a Deus costuma nós pagar com a própria vida. É verdade, irmão. A palavra de Deus, às vezes ela vem para nos consolar, mas às vezes vem também, irmão, para açoites das nossas costas, irmão. Para que nós possamos aprendermos, irmão, a cada dia, para nós não brincarmos com Deus. E ali, muitos passavam e viam. Foi até a casa daquele velho profeta. O velho profeta falou: é o homem de Deus. Ele foi desobediente a Deus e Deus levantou aquele leão para matar ele. E quando ele chegou
ali com o jumento, ele viu aquele homem deitado, o leão perto, o jumento perto. A palavra disse que nem o leão tinha devorado o corpo, nem tinha matado o jumento. Aquele velho agora passa ali a mão naquele corpo e vai levar até o sepulcro novo que ele tinha aberto. E ali, quando ele estava depositando aquele corpo, aquele profeta chorou. Falou: irmão, irmão meu. E ali depositou e falou com os filhos dele: quando eu morrer, me coloque junto com aquele homem de Deus, para que meus ossos junta com os ossos dele, para concretizar aquilo que Deus falou. Muitas das vezes nós não entendemos o plano de Deus. Muitas das vezes nós falamos da palavra do Senhor, nós estamos aqui nessa noite reunidos em nome de Jesus, mas muitas das vezes nós não sabemos o que Deus quer realmente da nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos, nós ainda duvidamos do nosso chamado. Muitas das vezes Deus já falou para mim e para você qual é o meu e o seu chamado. E nós muitas das vezes ainda condicionamos a Deus: Senhor, o Senhor me chamou para que propósito? Sabendo que Deus já mostrou a mim, mostrou a você o que propósito Ele te chamou. Aleluia. É o propósito de nós ganhar a alma, nós tirar aquele que está lá no mundo das drogas, da prostituição, para nós tirar aquele que está desacreditado, aquele que está com o casamento na ruína, aquele homem que às vezes gasta o dinheiro tudo na bebida, no jogo, nas drogas e deixa a família perecer em necessidade. É para esse que nós temos que levar a palavra do Senhor, para nós restaurar este casamento, restaurar esta vida que muitas das vezes, irmão, está no fundo do poço. Muitas das vezes, irmão, nós às vezes quer olhar o defeito do irmão, nós às vezes quer olhar o defeito da irmã, mas Jesus, quando eles tiraram aquela mulher do ato do adultério, vieram até Jesus, falou: mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando, na lei de Moisés ela tinha que ser pedrejada até a morte. Jesus disse: entre vós, aquele que estiver limpo sem pecado, que atira nela a primeira pedra. Aleluia. Nenhuma pedrada ela tomou. Glória a Deus. Por quê, irmão? Eu não posso ver o defeito do irmão, se eu também tenho o meu defeito. Às vezes eu olho a falha do irmão, eu também tenho falha. Aleluia. Aí Jesus escreveu, está no Novo Testamento, eu não sei qual o versículo, que eu não me lembro agora, mas falou: eu vos digo a verdade, aquele que olhar por uma mulher, desejando ela em seu coração, já está em ato adultério com ela. Na lei de Moisés tinha que pegar no ato praticando o adultério. Jesus já falou: aquele que olhar por uma mulher e desejar ela, com ela já praticou adultério. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque Deus, irmão, Deus não escolhe raça, não escolhe cor, Deus não escolhe profissão. Deus está chamando aquele que está cansado e oprimido, como o nosso pastor Sandro já leu aqui nessa noite. Aleluia. Ele diz: venha a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Amém. Ele manda tomar o fardo dele que é leve, o jugo que é suave. Aleluia. Porque muitas das vezes Satanás coloca um fardo nas minhas costas, nas suas costas, nós não possamos carregar. Mas o fardo de Jesus é leve. Glória a Deus. Jesus não falou que nós ir para o Evangelho e deixar de ter fardo e nem deixar de ter o jugo. Mas o fardo vai ser leve e o jugo suave. Aquilo que é suave, irmão, dá nem vontade de deixar, abandonar, porque é suave, é gostoso de carregar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sempre falo, Jesus, quando ele veio no mundo, ele veio 100% homem e 100% Deus. Jesus, como homem, ali ele dormiu na polpa do barco. Mas como Deus, quando ele levantou, o discípulo falou: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele, como homem, ele foi caminhando, sentou na beira daquele poço, lá em Samaria, ali, na entrada ali.
Mas como Deus, ele fala, como o homem falou, dá-lhe de beber. Mas como Deus, ele falou, mulher, se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais se tornará ter sede. Aleluia! Vamos tomar dessa água nessa noite, para que nós não tenhamos sede. Glória a Deus. O caminhar com Deus, irmão, é dificultoso, mas é bom. Eu amo fazer a obra de Deus. A minha paixão é fazer a obra do Senhor. A seara é grande, tem espaço para todo mundo. Todo mundo. A palavra de Deus fala, enviais trabalhador para a seara, para que quando o ceifeiro vier, a seara já está madura na época da colheita. Aleluia. Porque nós sabemos que o ceifeiro, quando vir, é os anjos do Senhor que vai ceifar a seara. Aleluia. Nós não podemos, irmão, ficar de braço cruzado. Deus não chamou ninguém para ficar pregado em banco de igreja, que nós não somos prego. Que fica parado, pregado em banco de igreja é prego. Deus levantou eu e você para fazer a obra do Senhor. Ô, Senhor da glória. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas das vezes Deus dá um chamado, nós encolhemos, nós não queremos trabalhar. Mas Deus está falando nessa noite. Deus está dando revestimento à igreja do irmão Santo nessa noite. Amém. Para que essa obra venha a ser concretizada neste lugar. Tua glória. Deus está falando. Às vezes tem pessoas, irmão, que você queria estar com você aqui, mas Deus tem outro propósito, mas é só questão de tempo. Amém. É só questão de tempo, irmão. Essa pessoa vai estar de braço dado com você, fazendo a sua obra. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Porque no momento pode ser difícil. Muitas das vezes Deus também testa a nossa fé, para ver o que é que eu e você somos capazes de suportar pelo Evangelho de Jesus. A palavra diz, aquele que tentar ganhar sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor do Evangelho, ganhá-la. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas passam o tempo, irmão, correndo atrás de dinheiro. Não é que o dinheiro é ruim, que nós sem dinheiro nessa terra nós não vivemos. Mas nós temos que correr também atrás da palavra, correr atrás das almas perdidas. As almas que estão perecendo aí fora. Quantos estão partindo aí, irmão? Vou falar isso aqui que Deus está falando de falar. Quantos estão partindo? Quantos jovens perdendo a vida nas drogas? Quantos jovens, irmão, perdendo a vida pela bebida? E as igrejas de braço cruzado não faz nada, não vai atrás dessas almas, irmão. Vai ser cobrado de quem? Vai ser cobrado daquele que está praticando o Evangelho. Nós temos que ir atrás dessas almas. Aleluia. Aleluia. Levar a palavra. Muitas vezes a pessoa fala, fulano não dá para vir porque está assim assado. Mas, gente, Deus tirou nós de um lamaçal de lodo, do patamar de lodo. Jesus veio e abraçou a todos. Amém. Quantos eram rejeitados ali pelos fariseus e pelos escribas? Naquela época, leproso tinha que ficar separado. O camarada tinha uma lepra, encostava ele no canto lá e esperava a morte. Uma mulher estivesse no período menstrual dela, não podia vir nem no culto, podia misturar com outra mulher, porque ela é imunda. Jesus abraçou a todos. Quantos leprosos Jesus curou? Mesmo as pessoas, mesmo os discípulos falando, Senhor, repreenda, igual aquela mulher cananeia que veio gritando atrás de Jesus, porque a filha dela estava demoniada. Os discípulos falaram, Senhor, repreenda ela que vem correndo atrás de nós. Jesus parou e esperou. Ela falou, mestre, minha filha está endemoniada. Clamou para Jesus, Jesus falou assim, não é melhor pegar o pão das crianças e lançar os cachorrinhos? Ela falou, sim, Senhor, mas também os cachorros comem da migalha das crianças que caem da mesa. Amém. Glória a Deus. Ele falou, vai minha filha, tua fé te salvou, sua filha está liberta. Aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmão, tem situação que nós achamos que não tem mais jeito, mas tem. Para Deus tudo tem jeito. Ontem eu vi lá na igreja, nosso irmão também estava lá ontem, a mulher lá dando testemunho que foi curada de um câncer na medula. Aleluia. Deus faz milagre ainda, Deus opera ainda. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o vosso nome, Senhor Jesus. Aleluia. Eu fui internado em Mulher com o fêmur quebrado. Falaram para minha mulher que eu só saí de lá morto. E graças a Deus, Deus me tirou de lá andando, estou Amém. Glória a perfeito. Deus. Deus curou, Deus me curou. Deus fez milagre na minha vida. É por isso que eu falo às vezes, irmão, e volto atrás, quando às vezes eu começo às vezes meio desanimado na palavra, mas Deus fala comigo, olha ao seu redor que eu tenho feito. E eu ali, o que é que eu tenho que fazer, irmão? Prostrar diante de Deus. Glória a Deus. Porque sei que a minha vida sem Ele nada é. Deus sem mim, sem você, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas nós sem Ele não somos nada. É, Senhor. Porque Deus, às vezes, irmão, se eu hoje falar que eu não quero fazer a obra do Senhor, Deus vai levantar um melhor do que eu, vai pôr na obra. Porque a obra dele não depende de mim, depende. Eu estou aqui porque Ele tem um chamado, eu quero continuar nesse chamado, nesse propósito, mas não preciso pensar que Deus precisa de mim para a obra dele ser concretizada nessa terra. Não tem melhor do que eu para fazer a obra dele. Aleluia. Mas é porque eu gosto, Deus sabe, Deus conhece meu coração e minha mente. Amém. Glória a Ele Deus. sabe que eu amo e minha paixão é fazer a obra dele. Amém, Senhor. Glória a Deus. É por isso que eu agradeço a Deus, que eu mesmo cheio de defeitos, cheio de falha, mas Deus me escolheu, Deus me chamou. Aleluia. E Deus tem me abençoado, Deus tem acrescentado na minha vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Porque muitas das vezes, eu falo a verdade, um dia eu fui num culto, o rapaz, um profeta lá profetizou, Deus mandou falar com você que vai te prosperar o seu tanto. Aquilo ali me alegrou não, irmão. Eu fiquei triste. Sabe por causa de quê? Falei, Senhor, não quero, Senhor. O Senhor me deixando faltar o pão para mim. Não deixando, Senhor, passar necessidade, pagar minhas continhas. A prosperidade que eu quero é espiritual. Amém. Eu quero me desenvolver na sua obra, no seu trabalho. Porque eu sei, irmão, tudo que eu conseguir aqui, irmão, com dinheiro vai ficar por aqui. Eu não vou levar nada disso aqui. Jó falou, saí nu do ventre da minha mãe e vou voltar sem levar nada. É, Senhor da glória. Aleluia, Senhor. Porque Deus ali triplicou na vida de Jó. Mas Jó sabia que a maior riqueza é aquela que nos espera. Aleluia. Salvação. Glória a Deus. Que é o reconhecimento de Deus. Esse texto aqui ainda vai falar que Jeroboão, ele desviou aquele povo que ia adorar Israel para ir lá para Dan. Porque ele levantou 2 bezerros de ouro e colocou lá, falou, isso aí é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Desviou o povo do caminho do Senhor. Tem muitas... A gente não está aqui para falar de religião de ninguém, mas nós que estamos na igreja tem que abrir os olhos, pedir a Deus o entendimento para ver se nós estamos seguindo o caminho certo, ou se nós estamos desviando do caminho certo. Porque Deus, Ele não divide a honra dele com o homem e com ninguém. A honra e glória pertence ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta você curvar diante de certos deuses que ele não vai fazer nada para você. Mas se você curvar diante do Deus verdadeiro, o seu pedido é atendido. Amém. Aleluia. Porque a palavra diz que Ele é nosso socorro, Ele é nosso escudo, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso abrigo. Aleluia. Né? Ele é nossa rocha. Porque a palavra fala que aquele que habita no Senhor, como um monte Sião, não vai ser abalado. Porque naquele dia, a gente vê, irmão, que no Velho Testamento, muitas das coisas aconteciam. O dia meu menino falou comigo, ô pai, mas o Deus de hoje não era igual do Velho Testamento. Eu falei, meu filho, antigamente era uma coisa, na época da lei. Porque aquele que não seguia o caminho do Senhor, ele era punido de morte. Hoje Deus está deixando até ver até onde o homem vai, porque Deus ele espera pelo homem até o último suspiro. Mas se o homem não se arrepender do mau caminho, não se arrepender daquilo que ele praticou, ele vai esperar o juízo. E a resposta de Deus não vai ser boa.
Porque nós esperamos. Jesus, ele veio como um cordeiro para morrer na cruz por nós. Mas agora, ele virá como o leão da tribo de Judá. E foi falado aqui nessa noite sobre o leão. Quando Deus levanta o leão, não tem como, irmão. Porque Jesus está dando tempo das pessoas arrependerem, das pessoas buscar verdadeiramente a face de Deus. Porque Jesus, ele vem abraçando a todos. Até o ladrão que estava lá na cruz tinha nada mais a esperar, porque ele já estava condenado à morte. Até naquele momento ali, ele foi pregado ali, por aquilo, pelo ato que ele tinha praticado. Um falou para Jesus: Tu és o Filho de Deus, salva a ti nós também. O outro falou: Rapaz, você não teme a Deus, né? Não está na mesma situação que ele. Nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos. Agora esse homem é justo, nem o mal ele cometeu. E ele falou: Senhor, lembra-se de mim. Não pediu para ser salvo, falou: lembra. Ele queria que só Jesus lembrasse. Lembra de mim quando entrar no seu reino. Jesus falou com ele: hoje mesmo você estarás comigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Só de nós pedir a Jesus: Jesus, lembra-se de mim, você já está recebendo uma grande vitória. Amém. Oh, glória. Porque nós sabemos que a mente de Deus não é conforme a minha mente e a sua mente. O caminho de Deus é diferente do meu e do seu caminho. Porque mesmo que nós queiramos ali ficar, irmão, com o coração manso, com o coração humilde, nós queremos, irmão, tratar nosso irmão da melhor forma possível, mas tem hora que você ainda sai do controle. Porque a carne é fraca. Mas Jesus não. Um momento da Bíblia que vai falar que Jesus saiu um pouco do controle foi quando ele chegou na casa que o pai era chamada casa de oração. E ali o pessoal estava vendendo boi, vendendo passarinho, vendendo carneiro e os cambistas só contando dinheiro. Jesus pegou, tomou aquilo tudo, aquelas mesas, jogou fora, já derramou aquele dinheiro e falou: a casa do meu pai é chamada casa de oração, covil de ladrão. Vocês estão fazendo a casa do meu pai casa de negócio. E nós sabemos, irmão, que ainda existe muitas pessoas que estão abrindo religião, igreja, para se dar bem, para se dar bem financeiramente. Mas isso não agrada a Deus. Nós sabemos que o irmão abriu aqui, ele pode cobrar a oferta, ele pode ter os dizimistas, porque a casa de Deus também, nós sabemos que aqui nessa parte dessa terra tem gasto, tem despesa. O irmão quer melhorar as coisas na casa do Senhor, sem a verba ele não consegue. A palavra de Deus fala que não pode atar pouco o boi quando pisa o trigo, porque antigamente não tinha essas coletadeiras que tem hoje. Antigamente você cortava ali o arroz ou o trigo, você pegava uma junta de boi e ia rodando em cima do trigo para debulhar. De vez em quando o boi dava uma bocada ali, comia um punhado daquele trigo. Você não podia bater nele, porque ele estava ajudando também você. E a palavra de Deus fala que aquele que vive do altar do Senhor, ele pode tirar o sustento do altar do Senhor. Aleluia. Porque ele está vivendo pela obra. Ele está trabalhando para o Senhor. Aleluia. Porque a palavra de Deus nessa terra, nós sabemos que ela vive de doação. Tem muita igreja, irmão, que às vezes ele marca ali o tanto por cento decimal, que não quer levantar tantos, me dando tanto por, nesse mês. Mas nós sabemos que é contra a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando a gente vê uma obra honesta, uma obra que está indo, fluindo com dificuldade, a pessoa está batalhando, porque a palavra de Deus fala que a obra do Senhor é cavar poço. Quantos poços você cava, vem, você fala que vai ter uma água boa, não dá. Vai para frente, não dá. Custa, irmão, mas quando você achar água também, você sacia a sua sede. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com a sinceridade. Nós estamos com a bênção, com a paz. Glória a Deus. Assim como nos alcançou essa bênção, essa paz, nós estamos querendo que outras pessoas também
venha Amém. Glória a Deus, alcançar. aleluia. Porque Deus tem refúgio, Deus tem abrigo e Deus tem promessa para todos. Aleluia. Aleluia. E que os irmãos, nessa noite, fiquem com essa humilde, essa simples palavra nos seus corações. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa continuar falando conosco através de toda essa semana. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, vou até baixar o fundo musical aqui. Irmão Valito, sabe que hoje você trouxe uma palavra testificando aquilo que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu vou preparar uma pregação, não sei se vai dar tempo de preparar para sábado agora, para quinta-feira agora, ou se vai dar para sábado que vem. Mas eu vou trazer, Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo, falar sobre os 3 poços que é citado na Bíblia. Aquele homem que cavou um poço para achar água, né? Ou seja, o poço do trabalho, né? A gente tem que trabalhar. O momento que Jesus estava na beira do poço, que é o poço da salvação, e o outro poço eu vou deixar na mente dos irmãos para ficar com curiosidade para poder ver a live. Eu vim aqui no dia que eu pregar, que eu vou estar avisando. Amém? Amém. 3 poços. 3 poços que tem na nossa vida e que muitas das vezes a gente não presta atenção, passa despercebido. Mas hoje você trouxe, eu estava conversando com o presbítero Nini nessa tarde, mas eu falo para você que, e ele me deu ali um entendimento também. Eu falei, rapaz, eu vou usar isso aí, esse entendimento seu. Ele falou, vou te dar algo para você falar. Aí ele me entregou algo para engrandecer a pregação. Peço aos irmãos.